E aí, pessoal, tudo bem com vocês? A partir de hoje eu vou começar a gravar umas pequenas videoaulas para a gente poder estar trabalhando melhor os nossos conteúdos, certo? Então, como o primeiro teste que eu vou fazer, esse vídeo não vai ter nenhuma edição de corte, ou seja, eu vou tentar fazer ele seguir direto, né, para a gente poder estar trabalhando um pouco melhor os nossos conteúdos. Pessoal, esse tema, né, sobre a ocupação da América, ele tem tudo a ver com o tema que nós já temos trabalhado, né, que é sobre a formação das primeiras civilizações. A gente tem que entender que o processo de ocupação da América ele vai ser um pouco diferente sobre o que vai acontecer no restante do mundo, né? Quando a gente observa, as primeiras civilizações humanas elas vão surgir, né, no Vale dos Grandes Rios, principalmente, né, aqueles localizados no norte da África e também no Oriente Médio. Mas não só isso, grandes civilizações de quase a mesma idade vão surgir também na China, né, e também na Europa. Mas as que nós temos trabalhado desde o início aqui do nosso conteúdo, né, é, por exemplo, a Mesopotâmia, que vai ser o berço da civilização humana. Ou seja, quando nós nos referimos ao berço, é basicamente a primeira civilização a surgir, né, no mundo, pelo menos que nós temos notícias. Ela vai surgir principalmente, né, no vale dos rios Tigre e Eufrates, localizado no Oriente Médio. Assim, várias outras civilizações também vão surgir, né, às margens dos rios, como a civilização chinesa, né, que também vai surgir às margens do Rio Amarelo, e a civilização egípcia, que vai surgir próximo, né, ao vale do Rio Nilo, e assim, né, próximo de outras civilizações. Uma pergunta: por que que todas essas civilizações surgem próximos aos rios? Depois vocês respondam aí, né, para a gente poder dar continuidade aí ao debate do nosso conteúdo, certo? Pessoal, não estranhem, é um pouco estranho para mim também, né? Tá acostumando agora a gravar vídeo aula, mas eu tenho certeza que nos próximos dias as próximas versões das videoaulas vão ser melhores, certo? Então, ok. O nosso tema de hoje, né, como eu já disse, é sobre a ocupação da América, ou seja, o nosso continente, né, em que nós vivemos aqui. Pessoal, ela vai acontecer de uma forma que é completamente diferente do resto do mundo, porque a gente tem que levar em consideração alguns fatores para entender como que vai surgir o homem aqui no nosso continente, certo? Se a gente for levar em consideração que o continente africano está bem distante, né, do continente americano, e é aonde, né, nós dizemos que surgiu o ser humano, né? O ser humano nasceu na África. Então nós temos que perceber como é que então o ser humano conseguiu chegar até aqui, né, na América. Então, nessa atividade que eu trouxe para vocês, tem um texto breve, né? Nesse texto tem algumas das hipóteses que trabalham essas possibilidades de como o homem chegou até aqui na América, certo? São três principais ideias que trabalham como o homem chegou aqui. A primeira delas é o seguinte: da mesma forma como aconteceu, né, na África, o ser humano aqui na América ele vai partir o quê? Através do processo de evolução, né? Qual que é esse processo de evolução, professor Pedro? É aquele, pessoal, em que o ser humano ele evoluiu de outras espécies, como era do macaco, vamos dizer assim, né? Só que não só do macaco, né? A gente aprendeu que tem o quê? Várias etapas, né, de evolução, como dos australopithecus e antes disso, né, do homem de Neandertal e por aí vai. Então, seria muito fácil a gente entender o quê? Que a espécie humana, né, o Homo sapiens sapiens, ele surgiu na América através da evolução, né, do seu parente mais próximo, né, do mundo animal, que seriam quem? Os primatas. Só que essa primeira hipótese, né, de como a ocupação da América ocorreu, ela tem uma grande falha, né? Ou seja, uma grande justificativa para dizer que ela é o quê? Falsa. Essa ideia, pessoal, para a gente acreditar que a ocupação da América, né, pelos homens ocorreu através do processo de evolução, ela teria que ter o quê, então? Fósseis ou qualquer outro tipo de fonte para poder provar o quê? Que existia
outra espécie antes do ser humano aqui, antes do Homo sapiens. E não encontrou aqui na América, né, tanto no que o território hoje é o Alasca, né, que faz parte dos Estados Unidos, México, Brasil, nenhum fóssil, né, que mostrasse o quê? Os ossos desses primatas, desses parentes, né, distantes do ser humano antes da evolução, que seriam o quê? O homem de Neandertal, né, que é um parente próximo da espécie do Homo sapiens, que tem a cabeça um pouco maior, o corpo mais peludo, né? Não foi então o quê? Encontrado fósseis dessa espécie, né, aqui no continente americano, da mesma forma como foi encontrado na África e também na Ásia, né, e na Europa. Então isso leva o quê? A acreditar que a primeira hipótese ela é infelizmente falsa, né? Porque para poder comprovar que o ser humano ele evoluiu aqui na América, teria que ter pelo menos, né, fósseis e um tipo de fontes que justificasse que a outra espécie também habitou aqui, né? Então, a segunda hipótese, pessoal, ela tenta justificar então que ocorreu o quê? O ser humano, como ele então não surgiu, né, ele não evoluiu no continente americano, então, né, já que o fóssil mais antigo que tem aqui há cerca de 60 ou até 12 mil anos, né, também tem esse debate sobre qual é o fóssil americano mais antigo, ele vai pressupor então que o ser humano ele veio da Europa, né, não da Europa em si, aliás, da Ásia, né, e veio caminhando até chegar aqui na América. Então, a gente tem que entender como que foi esse processo, né, de que eles caminharam, né, da parte ali da Ásia até chegar aqui à América. Tem no texto que eu mandei para vocês um mapa, né? Ele é basicamente esse aqui. Em vermelho, pessoal, é essa segunda hipótese, né, de que o ser humano ele vai, né, ele evolui aqui a partir da África, né? Ele vai surgir aqui a nossa espécie humana e eles vão começar a migrar para o restante, né, do planeta Terra. Essa migração, pessoal, ela vai ocorrer porque a nossa espécie, acima de tudo, ela quer sobreviver, certo? Então, como a gente sobrevive? Procurando melhores condições de vida, de habitação, lugares onde a gente vai poder ter mais segurança de outros animais, a gente vai ter alimento, nós teremos água para beber, onde o clima, né, ele não é tão difícil para poder viver. Então, a espécie humana ela começa a migrar. Só que essa migração não quer dizer que o espaço onde ela estava antes vai ficar vazio. Vários núcleos, né, de pessoas vão permanecer aqui, vários grupos, aliás, e vão estabelecer núcleos, que são o quê? As vilas, né, que são os assentamentos humanos, que vão construir habitações e começar a reproduzir por aí. Então, eles vão sair daqui, ir para a Europa, caminham pela Ásia, né, até chegar aqui. Essa parte, pessoal, ela é o que hoje? A Rússia, né? Então nós costumamos ver o mundo a partir daqui, certo? Vamos tirar aquela ideia, né, de que nós pensamos que a Terra ela é plana. Isso já foi comprovado que é uma besteira. Então, quando nós olhamos aqui, né, o continente americano, ele, né, aqui na região onde liga o Alasca, ele tem apenas uma pequena, né, um pequeno estreito na qual separa o continente americano do continente asiático, certo? E é nesse estreito chamado Estreito de Bering, né, onde acredita-se que houve a passagem, né, do homem que habitava nessa parte do mundo e veio para o continente americano. Então, como é que foi aqui? Eles vieram andando em migrações e essa parte onde é chamada Estreito de Bering, né, onde é o mar, acredita-se que em uma das processos de glaciação ele permaneceu o quê? Congelado. Então, quando estava congelado, a espécie humana ela pôde o quê? Atravessar então, né, andando. Então essa é uma das teorias, né, e de como ocorreu o quê? A ocupação da América por meio, né, do Estreito de Bering. Essa é a segunda hipótese. A terceira hipótese, pessoal,
é de que o ser humano ele também veio caminhando, né? Aqui já acreditava-se que o continente, que a Austrália, né, a Oceania, ela fosse já separada do resto do continente. Então, o que ocorreu aqui? Eles vão vir através de embarcações, né, de pequenas embarcações. Então, eles vêm, né, navegando. A partir daqui, eles vão para ilhas, para outras ilhas, até chegar aqui na América, certo? Então, essa terceira teoria, ela também tem vários pontos falhos para que possa ser validada. Por exemplo, apenas, né, em 1500 foi quando os europeus, né, eles tinham uma tecnologia suficiente, navios, né, capazes de poder cruzar os oceanos, né, e assim eles vão chegar à América. É assim que Cristóvão Colombo fez, é assim que Pedro Álvares Cabral fez, né? Então, nós temos que pensar o quê? Se essa ocupação, se a teoria da terceira hipótese acredita que eles vieram através de embarcação há mais ou menos 10 a 15 mil anos atrás, então a gente meio que desacredita. Será que realmente há 15 mil anos atrás eles tinham uma embarcação, uma tecnologia naval que permitia que eles pudessem navegar no oceano, né? O oceano ele é muito grande. Então, né, nós vamos pensar o quê? Será que isso foi possível? Será que eles vieram de navio, né, de barco, de uma ilha até a outra, até chegar no continente americano? Né? Então, na verdade, vamos trabalhar, né, uma quarta hipótese aqui. A primeira, essa quarta hipótese, ela vai dialogar bastante com a segunda e a terceira, porque ela vai dizer que o processo de ocupação da América, ela vai ter várias etapas diferentes. Ou seja, então em vários momentos diferentes, seres humanos que estavam aqui, né, nessa parte do mundo, eles vieram para cá. Uma delas, né, há muito tempo atrás, pode ter vindo através, né, do Estreito de Bering, e algum tempo depois, né, eles vieram por essa parte, entendeu? Então vamos lá. Eu quero que vocês escrevam no comentário aí o que você achou da aula de hoje, quais são as hipóteses, né? Qual a hipótese que você mais acredita, e vamos partir dessa discussão, certo? Eu quero também algumas dicas sobre o que vocês acham que poderia ficar melhor a nossa videoaula e principalmente o conteúdo, certo? Eu vou usar de desculpa hoje que eu realmente nunca gravei uma videoaula antes, né? Então eu também não fiz um processo de edição, vou ter que aprender um pouco sobre isso. Então eu aguardo a resposta de vocês, tá bom? Tchau, pessoal. Tô com muita saudade de vocês. Eu espero que logo possamos estar juntos aí de novo, beleza?